Pai Delma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá a todos. Esse encontro nosso falando sobre o texto do Victor Goldschmidt, Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. E então nós estamos nesse ponto em que o texto diz o seguinte: a filosofia é explicitação, que essa explicitação proceda de uma, entre aspas, intuição original, que haja por trás do que está, entre aspas, novamente, desenvolvido e exteriorizado, o núcleo uno simples, voluntário e livre, que ao historiador revelará um sujeito, fecha aspas, é coisa que se pode certamente conceder. Mas tendo o filósofo pretendido dar-nos um pensamento desenvolvido, o ofício do intérprete não pode consistir em reduzir à força esse desenvolvimento à sua fase embrionária, nem em sugerir por imagens uma interpretação que o filósofo julgou dever formular em razões. O primeiro motor de um sistema, que se chama intuição, sujeito, pensamento central, não permaneceu na inação. Reduz-se ele a isso cada vez que se toma um sistema assim às avessas. Ora, a intuição, também denominada original, tendeu quanto a ela a explicitar-se. Na verdade, a ideia é que você não precisa ou não deve remontar as fontes para tentar explicar o texto. Ou seja, tentar compreender essa intuição original, esse núcleo uno, livre, voluntário, que revela um sujeito, né? Uma intuição original que está desenvolvida e exteriorizada. A ideia é que você deve trabalhar com aquilo que você materialmente tem diante dos olhos, que é o texto. Ou seja, o primeiro motor de um sistema, a gente pode chamar a intuição, o sujeito, o pensamento central, não permaneceu na inação. O primeiro motor do sistema, que deu origem ao sistema, deu origem ao texto que se lê, desenvolveu-se. Ele criou uma rede, ele criou um quadro, criou uma arquitetura. Então, a intuição, continua o texto aí, a intuição tão bem denominada original, tendeu quanto a ela a explicitar-se. Ou seja, aquela intuição original se explicitou na forma de um texto, na forma de um sistema. Eu vou estudar esse sistema. O que ele está dizendo, ao meu ver, é que quando lemos um texto filosófico, no caso é filosófico, mas talvez pudéssemos ampliar essa compreensão para outros textos. Mas quando lemos um texto filosófico, o que devemos fazer é não tentar reduzir o texto para essa ideia original, encontrar esse núcleo duro, né, núcleo único, simples, voluntário e livre do sujeito, mas compreender o sistema por si mesmo. Então, além disso, recorre-se a uma causa inteligível que teria isso de paradoxal, que, permanecendo oculta, como é preciso aos olhos do filósofo, se entregaria ao intérprete. Ou seja, e aí eu termino essa parte para a gente conversar, ao paradoxo. O texto que expressa algo, que expressa um sistema, que expressa uma arquitetura, esconderia por detrás dele as razões, os móveis, as intuições, que eu, lendo o texto, descubro, mas que talvez estivesse escondida, né, essa ideia original, esse núcleo, estivesse escondido do próprio autor do texto. Eu não sei se vocês concordam com isso? O que vocês acham disso? Parece clara a proposta do autor. Eu não tenho clareza ainda se eu concordo ou em que medida eu concordaria com alguma coisa nessa linha. Eu acho que a outra frase que vem na sequência, eu acho que ajuda a gente a entender. Dizem, é que, tanto aqui como em outras pesquisas etiológicas, que, né, procuram as causas, as razões, as origens, o intérprete se coloca acima do sistema e, em relação ao filósofo, ao invés de adotar primeiramente a atitude de discípulo, faz-se de analista, médico, confessor. Olha só, essa posição metodológica é importante para essa compreensão do trabalho de análise do texto filosófico. Se eu chego ao texto querendo encontrar as suas origens, ou seja, o que deu origem àquele texto, o que eu estou fazendo é colocando-me, como ele diz aqui no texto, um analista.
Eu estou analisando, ou então posso ter a atitude de um médico diante de um texto. Eu vou tentar encontrar, a partir dos sintomas que o texto me apresenta, as origens desses sintomas. Então, eu leio o texto e tento interpretá-lo da seguinte maneira. Esses argumentos, esses conceitos, essas concepções que o texto me apresenta, elas remetem a um autor, elas remetem a um núcleo que deve ser explicado dessa maneira para eu compreender como essas ideias, concepções foram desenvolvidas. Ou seja, eu me coloco acima do texto. Não existe hierarquia para mim. Ninguém está acima de mim. Eu me coloco numa posição privilegiada em relação ao texto. É como se eu levo para o texto as minhas ferramentas de interpretação, que são, por definição, estranhas ao texto. Ele não está dizendo que isso não pode ser feito. Ok, pode. Só que isso resulta numa interpretação que é determinada pelas ferramentas que eu levo para essa análise. Eu posso explicar a ética aristotélica a partir da posição de Aristóteles entre os filósofos gregos do seu tempo. Posso explicar a ética aristotélica levando em conta a cultura na qual Aristóteles desenvolve o seu pensamento. No caso de Marx, por exemplo, eu posso explicar muito do pensamento de Marx, levando em conta que, sei lá, ele era um judeu cultural e muito da concepção que ele tem de um fim da história, da realização no sentido de completude, né? A história sendo realizada, sendo completada, como fim da sociedade de classe, eu posso conectar isso a uma ideia judaica e depois cristã, milenarista, ou seja, uma ideia apocalíptica, uma ideia de redenção no final do tempo. Eu posso fazer isso. Só que o que o autor está tentando dizer, o Goldschmidt, é que, notem, eu estou levando para o texto coisas que não estão no texto. Então, quando eu olho o texto, eu tento entender, mas esse conceito veio daqui, veio dali. É possível, tanto é possível que nós fazemos isso. Muitas vezes, e tudo bem. No entanto, ele está dizendo para ele, e isso a gente pode discordar, mas para ele está dizendo que essa leitura não é uma leitura que pode ser chamada, para ele, rigorosamente filosófica. Por quê? Porque eu levo em conta outras referências, outras ferramentas, outras noções, que não o próprio texto, que é onde se expressa a filosofia. Se a filosofia é explicitação e discurso, e essa é a crítica que ele faz, é interessante isso, quando ele diz assim, aqui, recorre-se a uma causa inteligível que teria isto de paradoxal. O que é paradoxal? Permanecendo oculta, como é preciso, aos olhos do filósofo, se entregaria ao intérprete. Ou seja, é como se eu, lendo o discurso do método de Descartes, fosse capaz de compreender o texto de Descartes de um modo mais profundo do que o próprio Descartes. E tudo bem fazer isso. Você pode fazer isso, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise. Eu posso fazer uma leitura psicanalítica de Shakespeare. Eu posso fazer uma leitura histórica, historiográfica, sei lá, de Descartes, sociológica. Só que para esse autor, essas leituras não seriam, rigorosamente falando, filosóficas. Porque eu deveria, para uma leitura filosófica ser coerente aqui, no sentido que ele dá, eu deveria permanecer no campo do discurso e da explicitação. E me comportar, então, como um discípulo do autor. Colocar não acima do autor, mas abaixo do autor. Ouvir o que o autor tem a dizer, ler o texto do autor, dando aquilo que ele fala no começo do texto, a ele, ao autor, o privilégio da certeza, ou seja, o texto que o autor me apresenta vai ser tomado como verdadeiro. Ele afirma aqui acima, ó. Primeiro método, que pode ser chamar de dogmático, aceita sob ressalva a pretensão dos dogmas a serem verdadeiros, e não separar lexis da crença. Ou seja, eu não separo a expressão do texto da crença do texto. Quando eu leio um autor, não importa que o autor seja, no momento em que eu estou lendo e fazendo a minha investigação, eu vou partir do pressuposto que esse texto é verdadeiro, e vou concordar com todos os dogmas que ele apresenta. Esse é o princípio da caridade que você citou no ponto passado. Eu vou suspender o meu juízo,
Não importa se ele era judeu, se ele era católico, se ele era ateu, se ele era... Não importa nada disso. O que importa é o texto em que ele expressa o próprio pensamento. E eu vou dizer que essa expressão do pensamento que ele faz no texto é honesta. Esse é o princípio da caridade. Considerar o autor, então, honesto e considerar os seus dogmas verdadeiros, o que acontece quando eu leio o texto? O texto se mostra, então, congruente ou incongruente? Coerente ou incoerente? A partir dos pressupostos do texto. Porque, senão, eu vou estar levando água à fonte. Então, como é que eu devo ler um texto de Aristóteles sendo aristotélico? Como é que eu devo ler um texto de Marx sendo marxista? Ah, mas como é que depois eu vou aplicar indo para Marx, especialmente? Bem, isso é outra história, é outra fase, é outro momento, é outra coisa. Eu acho que o que ele apresenta é algo muito importante para a gente. Ou seja, nós lemos sempre os textos a partir de um viés. O que ele pede é que nós tentemos nos despir ou abandonar esse viés e adotar o viés do autor. Se eu quero interpretar o texto dele, eu preciso ir até o texto dele com o chamado princípio da caridade, ou seja, é aquele princípio que me diz que o autor está expressando sinceramente o seu pensamento, e mais, eu tenho que partir do pressuposto que os princípios que ele expressa no texto são verdadeiros. Se eu quiser ler o texto de dentro, não de fora. Essa maneira de ler, ela vem também como um modo de superar, isso eu li na obra do professor Porchat, né, aquele livro Ceticismo e Vida Comum, tem um discurso de formatura. Então, mas aquele texto está no livro dele, Vida Comum e Ceticismo. Então, ali, o que ele expressa? Que essa maneira de ler é também uma maneira de você evitar, no trabalho filosófico, o grande problema que é o problema do relativismo. Porque, assim, se antes você tinha a ideia de que os sistemas filosóficos competiam entre si, mas estavam num processo, digamos, de disputa para poder serem, digamos, vitoriosos na batalha acerca da verdade, dizer o que as coisas são, dizer como o mundo é, o mundo se explica pelo desenvolvimento da ideia da razão, a razão se expressa no mundo, sei lá, Marx ou Hegel, tudo é vontade de potência, vontade de poder e tal. De repente se percebeu, no século XX, final do XIX, mas até a metade do século XX se estabelece isso, percebe-se que não há como você distinguir entre os sistemas filosóficos. Ou seja, é o chamado linguistical turn, a virada linguística. O que é a virada linguística? É a percepção, muito a partir da obra do Wittgenstein e da Escola de Viena também, positivismo lógico e tudo mais, mas a percepção de que os sistemas filosóficos, eles, no fim das contas, eles se equivalem, porque eles estabelecem as suas próprias condições, seus próprios critérios. Então, a disputa não está sendo uma disputa por uma descrição do mundo, digamos assim, tendo em vista que esse mundo é comum aos sistemas filosóficos. Não. Cada sistema filosófico, cada filósofo, cada autor, ao criar sua explicação do mundo, do homem, cosmos, da história, o que quer que seja, de algum modo cria o seu objeto, cria o mundo, cria a história, cria o homem. Então, o que nós vamos fazer em filosofia? Se há um relativismo, nós vamos estudar esses sistemas para quê? Qual é o método que nós vamos utilizar? Esse método é um método estrutural que vai derivar também do pensamento de Saussure, da ideia de estrutura. Ele vai ser uma maneira de responder a essa questão. Por quê? Se eu percebo a estrutura do texto filosófico, se eu sou capaz de, partindo do pressuposto que os dogmas desse sistema determinado são verdadeiros, eu sou capaz de enxergar a estrutura do texto e a estrutura de um outro texto e a estrutura de um outro texto, eu consigo, de algum modo, pensar em termos de estrutura conceitual e não mais em termos de sucessão na história. Ou seja, é como se eu subtraio o sistema da história. A grande questão aqui é essa. Eu preciso subtrair o pensamento filosófico desse autor, daquele autor, do seu tempo histórico. Porque se eu for explicá-lo desse modo, primeiro, eu estou explicando o que é filosófico por meio da história.
E segundo, eu estou destruindo a possibilidade de relevância desse texto. Vira o quê? Vira um objeto de antiquário. Obviamente, o problema desse método, nós vamos ver talvez depois, não sei, é que ele se torna, querendo ou não, estritamente acadêmico. E não é esse o termo que eu queria usar. Ele se torna hermético, ele se torna terrivelmente especializado. E aí você pode perguntar, no fim das contas, de fato, para que serve esse método? Ou de que serve perceber as estruturas, né? Você pode perguntar isso. Posso perguntar? Essa é uma questão. O texto vai tentar, né, dar umas razões para a gente, mas essa é uma questão que pode aparecer. Eu não sei você, Marcos, a gente ainda está, né, só no começo do texto, mas eu já li outras coisas do Goldschmidt também, mesmo esse texto, e eu acho muito problemático isso que ele propõe, porque de saída me parece que existe um certo otimismo, uma certa esperança de natureza metafísica mesmo, de que a nossa relação com o texto, a nossa relação como leitores de um texto, possa se estabelecer no mesmo nível de um discípulo em relação ao seu autor. E aí eu acho que a gente volta para uma questão que apareceu no texto do Rossetti. Nem mesmo os idiomas originais nos quais os textos foram escritos nós dominamos tal como um nativo daquela língua, e que seria capaz, inclusive na leitura do texto, de revelar coisas que as nossas traduções ou o nosso conhecimento limitado desses idiomas é capaz de revelar. É como se nós, como leitores, pudéssemos assumir um lugar quase que de um leitor transcendental, pudéssemos em algum momento abrir mão da nossa forma mentes, tal como você costuma colocar, em benefício da compreensão, que me parece ser uma compreensão absoluta, acerca do texto, que é, de certo modo, só uma faceta do próprio pensamento filosófico. Estamos pensando aqui em Platão, né? E o Goldschmidt se debruçou muito, acho que até perseguindo aquela tarefa leibniziana sobre Platão, né? De transformá-lo num sistema atemporal. Eu não sei, eu pessoalmente tenho muitos problemas com isso. Ao mesmo tempo em que ele diz que a interpretação, digamos assim, estruturalista, ou que lança a mão de dados historiográficos, de certo modo, colocaria o texto, ou aquilo que o texto comunica, em segundo plano, e eu acho que há também um engano aí, quando ele diz, olha, naquela frase que você leu, recorre-se a uma causa inteligível que teria isto de paradoxal, que permanecendo oculta como é preciso aos olhos do filósofo, se entregaria ao intérprete. Essa afirmação de que a causa inteligível permanece oculta aos olhos do filósofo já não é algo que eu poderia afirmar. Sim, mas note, quando ele afirma isso, ele tá concordando com você. Quando ele afirma isso, ele está dizendo o seguinte, uma leitura que atravessa o texto e que pretende mostrar, a minha leitura pretende mostrar coisas que o filósofo, nem ele sabia que estava no texto, ele vai condenar isso. Ou seja, a pessoa entende bem essa observação. Então, ele concorda com você. Eu não posso dizer, por exemplo, que, sei lá, Platão escreveu o Banquete tal como ele escreveu, porque Platão, sei lá, era homossexual. Não, isso não é filosófico. O exemplo que eu estou dando é absurdo, mas que passa só o exemplo. Ele pode ter sido homossexual e pode ter escrito o Banquete por conta disso, mas isso de nada interessa a filosofia, até porque é indemonstrável. O que é que nós temos? E aí, algo que você falou, que a filosofia é uma parte, por exemplo, Platão. Goldschmidt e o estruturalismo vai dizer que não, a filosofia de Platão é aquilo que Platão deixou escrito. Por quê? Porque não há nada mais. Não, eu concordo com isso. É o que Platão deixou escrito. O que eu questiono é a nossa condição de compreender na totalidade aquilo que foi escrito. Então, mas eu penso que o que ele está dizendo é que esse é um critério a ser perseguido. Se a gente pensar na chamada neutralidade científica, as pessoas dizem, mas a neutralidade científica é impossível. Claro que no limite é impossível, mas ela deve ser um critério a ser perseguido. Da melhor maneira possível, eu preciso tentar enquadrar os meus vieses. Eu vou conseguir isso com 100% de certeza, 100% de eficácia? Né? Não, provavelmente não. O que ele está dizendo é isso, o retorno aos textos. É isso que ele está dizendo.
voltemos aos textos. Os textos talvez nos revelem estruturas que podem ser, por exemplo, estruturas recorrentes. E você está certo quando você aponta uma coisa meio metafísica, você está certo. De algum modo, é como se fosse um revival de um certo platonismo. Então, se a gente pensar no caso, vamos pensar no Lévi-Strauss, no Claude Lévi-Strauss, que, partindo do estruturalismo, que é uma maneira de compreender textos, ele alcança a compreensão, por exemplo, de sociedades humanas. Né? Então, ele vai perceber certas estruturas recorrentes em diversas sociedades humanas e vai poder dizer, então, ele não é o único que diz, mas bem, ele vai poder dizer, então, que o tabu do incesto existe em todas as sociedades humanas porque permite a constituição de uma estrutura familiar sem a qual a sociedade humana não teria nem se desenvolvido. Então, é platônico, é uma forma platônica. Ou seja, todas as sociedades humanas interditam o incesto. Por quê? Se não interditassem o incesto, a sociedade não se desenvolvia. Então, talvez eu consiga perceber num autor uma estrutura que se replica em outro autor, que aparece em outro autor. E aí você está certo, é uma tentativa de compreender o texto do autor como um objeto que me revela a sua estrutura por dentro e não por fora. Claro que é difícil, no limite impossível, abandonar todos os meus vieses, mas eu vou tentar, no lugar de ser neutro, eu vou tentar ser um discípulo do filósofo. Mas essa ideia de encontrar uma estrutura do texto é a ideia de voltar ao texto e deixar tudo aquilo que não é texto de fora o máximo que eu conseguir, o máximo que eu puder. É impossível no limite? Mas é um critério. Tal como o critério da imparcialidade jornalística, da imparcialidade da ciência, etc. Eu entendo, Marcos. Estou expressando mesmo o incômodo pessoal. Porque, por exemplo, quando você menciona o Lévi-Strauss, então ele vai dizer que a proibição do incesto é o que marca a passagem de um estado de natureza para um estado de cultura. Porque proíbe ou interdita a constituição de uma só grande família, então você cria uma sociedade multinuclear em que tem que se estabelecer relações. Ele pretende que essa afirmação, por exemplo, seja fundamentada numa observação empírica, num dado empírico. Quando o Goldschmidt está falando em relação à leitura dos textos, eu acho que não dá para a gente pensar nesses mesmos termos, porque a gente estaria talvez correndo o risco de ignorar que a estrutura que se estabelece num texto ela é replicada por outros textos justamente por uma relação de influência, de transmissão. Na medida em que Aristóteles é discípulo de Platão, aquele ímpeto de constituir um sistema coerente, vamos dizer assim, que a gente vê em Platão, ou que a gente veria em Platão, não sei se ele está lá, aparece também em Aristóteles, e aí isso marca a identidade do, por exemplo, fazer filosofia. Então, mas aí tá, você está expressando exatamente o que ele disse que não, para ele, não tem importância. Não, Aristóteles é assim porque ele foi discípulo de Platão. Para ele, pouco importa. Por quê? Porque pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. É indemonstrável. Na verdade, é assim. Vamos pegar Aristóteles e lê-lo contemporaneamente. Lê-lo hoje. Por isso, a suspensão do tempo, na verdade, é uma atualização dessas obras no presente. Hoje. Mas aí a gente corre o risco de um anacronismo terrível. Mas então, mas o anacronismo, se eu levar em conta a história, eu estou deliberadamente suspendendo a história. Ele define os seus conceitos, como ele apresenta os seus conceitos, de que modo seus argumentos são armados, de que modo o texto dele cria alguma coisa. Não, você está certo também. Essa é a crítica que se faz. O texto pelo texto, l'acte pour l'acte. O texto pelo texto, é isso, o texto pelo texto, é o texto. É interessante porque, nesse caso, então, a gente só pode levar para o texto as ferramentas lógicas. Do texto. Não, mas de entender também se há contradição, se não há. Exatamente, mas é isso mesmo. Se há contradição, se não há contradição, sei lá, se uma premissa apresentada chega a uma conclusão consistente, se a premissa é abandonada, às vezes eu vou ler um negócio e falo, bem, aqui não tem sistema nenhum. Então, mas é curioso, porque essa lógica que a gente carrega para os textos também ela é debitária de um momento histórico na qual ela se define. Mas é a ideia de que existe uma razão comum e universal
que permite a leitura do meu texto, no limite das 3 leis da lógica. A identidade, a não contradição, ter sido excluído. Pois é, e aí então eu só posso aplicar isso a partir de Aristóteles, porque... Então, mas a ideia é que Aristóteles não inventou essas regras. Aristóteles, pura e simplesmente, as expressou. Trouxe de um intelecto universal e pá. Exatamente. Também tive esse mesmo incômodo que o Bruno trouxe para a gente, e ao ler o texto, eu estava pensando na minha formação, assim, como que o curso de filosofia na PUC, isso no início dos anos 2000, como que o curso foi planejado, assim, porque a gente ia sempre direto ao texto, e logo que eu entrei, eu fiquei pensando, né, 19 anos, por que a gente não estuda primeiro os gregos, depois a gente estuda a Idade Média, depois, né, a gente entra estudando Descartes, e muitos alunos fizeram essa pergunta: por que a gente está lendo Descartes? Por que a gente não estuda o que veio antes dele? Com quem ele está dialogando? E a professora Silvia Faustina dizia justamente isso, né? Que a gente tinha que perceber o método, que a gente vai aprender a filosofar, ou a gente vai aprender a fazer filosofia, vendo como as pessoas produziam filosofia. Quando a gente for capaz de entender um método, quando a gente for capaz de entender a estrutura de um texto, o movimento de um texto, a gente pode, talvez, fazer o nosso próprio movimento, algo do tipo. Não, é exatamente isso. Também comecei com Descartes. Eu falei, primeiro ano, Descartes, depois Hillary. Aí, no meio do segundo ano, aí vai fazer filosofia antiga. E aí? Ou seja, você não situa no tempo os autores. Deliberadamente. Mas só que é o seguinte, se tivesse alguém lá que nos explicasse que era isso que estava acontecendo, mas nem isso, eu só fui entender o que estava acontecendo lá, muito tempo depois, eu posso dizer, depois de ter saído da faculdade de filosofia. Nenhuma preocupação didática, zero preocupação didática. Bom, caiu lá, discurso do método, e nem era o discurso do método inteiro, era um dos livros, um dos capítulos e um trecho, algo tão abstrato, algo assim, tão sem conexão com nada. Era difícil encontrar sentido, né? Sim, para mim era dificílimo, assim. Primeiro semestre, passei boiando. E também ninguém deu as razões disso. Você cai, primeira aula, na aula seguinte você tem que trazer o discurso do método, trecho que está lá na Xerox, já venha com o texto lido, tal, e pronto, começou assim. Exatamente. Você falou que no primeiro semestre ficou boiando. Eu posso dizer que eu fiquei boiando o curso inteiro. Eu saí da faculdade, eu não sabia nem o que eu... Não sabia o que tinha acontecido ali. Eu vivia no mundo da lua. Exatamente no mundo da lua, onde tudo pode acontecer. Vamos continuar aqui, O sistema, entretanto, não é escrito para fornecer sintomas e índices destinados a uma desvalorização radical em troca de sua causa produtora oculta, que eles teriam permitido inferir, mas, inversamente, para mostrar e para fazer compreender as produções desta causa, qualquer que seja ela. Isso é interessante. Desvalorização radical é o quê? Se eu leio o texto e encontro no texto sintomas, índices, indicações, o que isso provoca no texto? Provoca a sua desvalorização. Por quê? Porque é uma explicação que se sobrepõe ao próprio texto. O texto se submete a uma explicação. Aristóteles escreveu isso porque ele pensava isso nas mulheres. Marx escreveu isso porque ele pensava assim, sei lá. É aquela coisa, né? Se você é um martelo, tudo que você vê é um prego. Eu levo para o texto essas ferramentas que vão procurar ali certos sintomas aos quais eu submeto o texto. O que ele está dizendo é o contrário. Ora, as asserções do sistema não podem ter por causas, tanto próximas quanto adequadas, senão razões conhecidas do filósofo e alegadas por ele. É isso. Levar em conta o que o autor fala, levar em conta o que está escrito. Não transler o autor. Eu preciso levar em conta as razões que o autor expressa, as razões que ele alega. E nessa leitura eu posso até perceber que ele alega razões que, no final das contas, não são utilizadas, ou as suas conclusões não estão conectadas às razões que ele alega. Eu posso perceber isso no texto também. Quando eu falo assim, discípulo do autor, não quer dizer que eu vou ser um seguidor do autor para sempre. Eu me coloco como discípulo no processo de leitura do texto. Mas depois eu posso dizer, não, o texto é inconsistente, o texto não faz sentido, ele diz isso aqui e um parágrafo depois diz o contrário, e essa inversão é, na verdade, um equívoco do texto, ou seja, o texto é equivocado.
Eu levei em conta as razões do autor, mas as razões do autor não são utilizadas da maneira como deveriam, elas são utilizadas de maneira errática, quer que seja. É possível, sem dúvida, continua o texto, colocar na origem do sistema qualquer coisa como um caráter inteligível, mas para o intérprete, esse caráter somente é dado no seu comportamento e nos seus atos. O que é isso? Nos seus movimentos filosóficos e nas teses que eles produzem. O que é preciso estudar é essa estrutura do comportamento e referir cada asserção a seu movimento produtor, o que significa, finalmente, a doutrina ou método. Doutrina e método, com efeito, não são elementos separados. O método se encontra em ato nos próprios movimentos do pensamento filosófico. Em ato é o sentido aristotélico, ou seja, o método se manifesta no pensamento do autor no texto. Essa é a ideia. Quando eu leio o texto do autor, eu estou vendo o método dele. Ele não está fora. O método está explícito ali. É em ato, ou seja, está acontecendo enquanto eu leio o texto. E a principal tarefa do intérprete é restituir a unidade indissolúvel deste pensamento que inventa teses praticando um método. Olha só o que é a filosofia aqui. É um pensamento que inventa teses praticando um método. E, na prática do método, o pensamento se manifesta. Ou seja, eu preciso restituir esse pensamento, essa é a ideia da estrutura, esse pensamento que gera, por meio do método, essas teses. Essa é a ideia. O que o intérprete deve fazer para o Goldschmidt? É perceber que pensamento, não uma história, não de onde veio, não se é platônico, se é aristotélico, se é marxista, não, mas qual é o pensamento que funciona ao modo de um algoritmo gerando teses. Quando o autor consagrou a seu método uma exposição teórica, é preciso evitar interpretar esta última como um conjunto de normas dogmáticas, a serem classificadas ao lado dos dogmas propriamente ditos. Pode-se generalizar nesse respeito que Descartes diz do seu próprio método. Olha só, que ele consiste mais em prática que em teoria, numa carta que ele escreve a Mercédia em 1837. E quanto ao propósito dos ensaios desse método, Descartes precisa o quê? As coisas que eles contêm não puderam ser achadas sem eles, e que se pode conhecer por eles o que ele fala. É preciso acrescentar que sem eles nem mesmo se pode conhecer o que ele é. Inversamente, tampouco se conhece as teses se abstraídas do método de que resultam. O que ele está dizendo aqui, tentando simplificar, se é que eu sou capaz de compreender, é que onde é que o método do filósofo se manifesta? O método se manifesta na obra. É isso. Eu não posso separar, porque ele diz assim, o autor, ele escreveu um texto sobre um método, ele tem as obras dele, e escreveu um texto sobre o método que ele utilizou. Eu não posso pensar nisso de maneira separada. O método do autor aparece, como diz Descartes, aparece mais em prática que em teoria. Quer dizer o quê? Por isso que às vezes é engraçado, né? Metodologia no trabalho científico, né? Em discussões sobre metodologia, eu sempre tendo a pensar que a tarefa é começar o trabalho. Ao começar o trabalho, meio aos trancos e barrancos, você está procurando o seu método. E, de repente, o seu método vai aparecer para você. Agora, a ideia de pensar num método, eu vou usar tal método para fazer tal trabalho, essa ideia nunca me agradou e, na verdade, ela me parece problemática. Porque se eu digo que vou fazer uma análise a partir desse tal método, eu estou falando das ciências humanas, na verdade, estou falando mais da filosofia, mas eu vou fazer uma análise de tal método sobre tal questão, meio que as respostas já estão dadas, né? Nenhuma resposta diferente daquela que o método X ou Y permite será dada. As respostas serão dadas dentro daquele método. Eu não vou encontrar outra coisa. Agora, eu parto para o texto e começo a ler o texto e começo a tentar compreender o texto. Essa é a esperança do Goldschmidt. É como se o texto se me revelasse a sua própria estrutura, que é o seu método. O modo como o texto foi constituído, como expressão do pensamento do autor, da autora. Então, onde está o método do autor? Está na obra dele, não está separado da obra. A obra do filósofo é a expressão do seu método, não é só o resultado do seu método. O Edson falou algo muito importante, ou seja, nós vamos aprender a fazer filosofia quando nós compreendermos o método desses autores. Como é que eu compreendo? Não é fazendo uma exposição sobre o método do autor X ou Y. Eu compreendo lendo o autor X, o autor Y, até entender o método que ele utiliza. Eu estou me identificando com esse texto, e eu não lembro onde eu li,
mas o Alain, que é um pedagogo famoso que nós estudamos, acho que ele foi professor do Jean Muguier. Tem até um texto do Muguier citando o Alain. E eu fiquei pensando nisso, né, que o Alain é um pedagogo e que talvez influenciou um pouco a estruturação desse método, né, a invenção desse método. Ouvindo o Bruno e o Edson comentarem das aulas de filosofia, eu pensei de como o inverso acontece na pedagogia. Talvez, assim, grande parte das nossas aulas, certeza, talvez 90% das nossas aulas, sim, é proposto um texto como bibliografia ou como ponto de partida de algum diálogo, e grande parte das aulas nós ficamos falando coisas independentes do texto. Todo mundo tem alguma opinião a dar ou uma crítica a fazer, e muitas vezes usam algumas palavras que aquele autor, principalmente o Paulo Freire, e nós sequer lemos o que está escrito ali. E a pessoa que está, às vezes, defendendo ou criticando também não leu. Então, talvez a importância desse método seja essa pretensão, né? Ela é só uma tentativa, possivelmente nós não conseguimos essa objetividade, mas é de lembrar que se o seu objetivo é entender o que alguém escreveu e se isso tem alguma relevância, a única maneira de entender isso é lendo. Mas, ao contrário do que eles comentaram da filosofia, na pedagogia isso é feito, mas nós não lemos. Não são feitas discussões sempre pelas beiradas, né? Ou sei lá por qual lugar que é feito, né? A gente não chega no texto nunca. E por isso eu tenho gostado de ler isso aqui, né? A importância de tentar lembrar que você parte dali de dentro, né? Não de fora. É uma discussão opiniática. É muito curioso isso você falar, porque assim, quando eu entrei na FEUSP, eu tentei trabalhar nesse modo, mas é muito curioso que não rola, não funciona. Porque desde o primeiro semestre, as expectativas são diferentes. Eu nem sei se tem expectativa. Eu lembro na faculdade de filosofia, quando eu fiz, deve ser assim ainda hoje, vocês podem dizer quem estudou, se não é. Era um silêncio na sala, um silêncio mortal. E o professor estava falando as coisas mais abstratas, e as pessoas anotando sem falar nada, sem questionar coisa nenhuma, anotando o que ele estava dizendo, sem comentário, sem debate, sem nada. E eu vejo isso, por exemplo, quando chega o pessoal da licenciatura. Estou dando aula esse semestre para o pessoal da licenciatura. Tudo bem que são de turmas diferentes, eu entendo isso. Mas há uma postura diferente. E na faculdade de educação, estou dizendo que ela seja pior, não sei. Mas a postura é uma postura muito mais solta, uma postura muito mais livre, aberta, sem o apego ao texto. E qual é o problema disso para a pedagogia? Sua fraqueza entre as outras áreas das ciências humanas. Ela é considerada uma área frágil, metodologicamente. Por conta, obviamente, do fato de não haver um método. Não existe um método. Porque eu dou aula de filosofia na faculdade de educação. Mas o meu colega dá aula de currículo, como você falou. E o outro colega dá aula de prática de ensino de matemática. E outro colega dá aula de relações étnico-raciais. Meu amigo, qual é o método que vai harmonizar todas essas... Não tem. Existe um método da filosofia, existe um método da sociologia, existe um método do currículo, né? Existe, obviamente, conheço, mas existe um método da antropologia, de relações étnico-raciais. Cada uma dessas disciplinas possui o seu próprio método. A pedagogia parece não possuir o seu método, ou não possui o seu método. Então, isso causa essa fraqueza. Então, de fato, eu concordo com você. O apelo ao texto é imediato. E lendo aqui também, talvez na pedagogia exista uma falta de rigor em excesso. É obrigatório que o texto não se contradiga para que ele seja considerado filosofia. Muitas vezes nas discussões que nós temos na pedagogia, a gente diz A e B ao mesmo tempo e está tudo bem, né? É irrelevante se você está sendo rigoroso no que está propondo. O texto pode se contradizer. Você pode até, desde que você seja capaz de compreender uma lógica superior a essa contradição dentro do texto. Ou seja, essa contradição está a serviço de alguma outra coisa. Então, eu estou pensando em autores aforismáticos, eu estou pensando em autores como Nietzsche, como Kierkegaard. Você mencionou o Nietzsche, eu estava com ele pronto aqui. Porque, num certo sentido, o Goldschmidt aqui, ele está, sei lá, talvez
Vou dar o crédito para ele, então foi ele que falou, não foi ninguém antes dele e tal, mas, né, o Nietzsche, a gente tem editado em português aqueles 5 prefácios para 5 livros não escritos. Em um desses prefácios, eu não me lembro agora qual exatamente, ele faz 3 solicitações ao leitor. Uma é de que leia com calma e tal, a outra não lembro, e a terceira era de que não traga para a leitura do texto carga da sua formação. Mas, pelo que eu me lembro, faz muitos anos que eu li isso, ele pede que o leitor faça isso, tendo em vista evitar aquilo que Nietzsche observa como sendo uma marca do século XIX, enfim, do tempo em que ele vive, que é a pressa, a urgência em concluir as coisas, enfim, ter uma verdade estabelecida. Século XIX. Nietzsche, olha só, Nietzsche diz, não traga a carga da sua formação. Okay. O que Goldschmidt diz assuma o papel de um discípulo do autor. Ou seja, vai ler Nietzsche, então leia Nietzsche como Nietzscheano. Não é questão de, não, eu vou ler imparcialmente. Não. Você vai ler parcialmente, mas como Nietzscheano. Isso é muito difícil. Ou seja, essa ideia de que não traga os seus preconceitos, mas mesmo Descartes fala isso de algum modo no discurso do método, quando ele tenta captar a benevolência do seu leitor, a chamada captatio benevolência, ou seja, eu vou captar a sua bondade, vou tentar fazer você exercer o princípio de caridade, etc, etc. Mas o que o Goldschmidt está dizendo é, leia o autor como se você fosse um discípulo dele, como se você seguisse todos os princípios dele, como se você concordasse com tudo que ele diz. Aquilo que o Edson falou, atualize o movimento do pensamento do autor, no agora, por isso fora da história. Uma fuga do relativismo também, não relativismo. Tome o autor como absoluto, se torne um seguidor desse autor, para tentar compreendê-lo. Depois, você vai olhar, vai ver o seu caminho, e vai verificar, então, bem, aqui tem uma besteira. Não é à toa que o Goldschmidt costuma ignorar quase que sistematicamente as passagens dos diálogos. Bom, primeiro que ele elege alguns diálogos, né, para, enfim, analisar aí a filosofia de Platão. E ele também costuma ignorar, creio que deliberadamente, os momentos nos textos nos quais o próprio Platão estabelece um diálogo com personagens históricos, porque, de certo modo, isso nos obrigaria a sair um pouco dessa visão puramente sistemática. Ele diria que não, né? Ou seja, eu vou ler até isso de modo sistemático. Mas você está certo, de fato, isso é tão forte que muitos colegas professores que trabalham em filosofia antiga, eles trabalham quais textos? Eles não trabalham, via de regra, hoje eu não sei como é que está, mas quando eu estava em outros lugares, até pouco tempo atrás eu tinha esse contato, eles vão ler o quê? Eles vão ler o sofista, eles vão ler o político, o Parmênides. Mas por quê? Porque os professores deles leram. E por que leram? Porque, obviamente, você está certo, são diálogos que se prestam melhor a uma análise desse tipo. Eles são dialéticos no sentido mais estrito, né, em que o método platônico se apresenta, uma tendência matematizante. Agora, não vão ler, sei lá, o Carmes, a Apologia. Apologia é para criança. Não se lê. A Apologia que lê. Agora não. Agora parece que, né? Mas, assim, apologia é bobagem. Se a gente pega a apologia, tira do corpus de qualquer noção de relação com outros textos e lê como um texto sozinho, a gente não tira nada assim filosófico, conceitual, com esse rigor que o Goldschmidt quer. Eu não sei, cara. Eu acho que o método pode ser aplicado em qualquer texto e pode mostrar a estrutura do texto. Essa estrutura pode ser mais rígida, menos rígida, mais complexa, menos complexa. Mas eu acho que esse método pode ser aplicado em qualquer texto. Mas no caso da apologia, por exemplo, a gente encontraria uma estrutura de composição do texto, mas a gente não encontraria, me parece, claro, uma estrutura conceitual no qual, né, a gente tenha uma ideia e encontre no mesmo texto a definição dessa ideia, exemplos dessa ideia, desse conceito. Eu não sei. Esse método dele se presta muito, por exemplo, para ler Hegel. Sim, certamente. Você está certo. Leia esses autores. Para ler o Tratatus já ferrou. O Tratatus do Wittgenstein? Einstein. Não, mas, ele é estrutura pura. Desculpa cortar vocês, mas vocês estavam comentando, né, sobre a graduação, né, e não saber o porquê que a gente não aprende a história para entender o porquê desse autor, enfim. E aí eu comecei, por exemplo, a minha iniciação científica no 3º ano,
né, que eu comecei as leituras do Wittgenstein, e aí o que eu estava pensando ao longo das discussões aí é justamente o choque quando a gente começa com essa iniciação científica, com a produção acadêmica, com a pressa, né? Então, tem a questão de, eu tive ali a iniciação pela CAPES e tal, você tem que apresentar tantos artigos, você tem que produzir o relatório, você tem que fazer tais e tais e tais coisas, e aí tem um choque em contrapartida de todo aquele rigor estrutural que você tem dos autores, e quando você tem que se encaixar no evento, no seminário, no simpósio, na quantidade, na produção, né? Então, você tem esse impasse na academia também. Então, na filosofia, de um lado, pelo menos a minha formação foi essa leitura estruturalista, mas quando você começa nessa produção acadêmica, né, ali contabilizando dentro do seu Lattes, as suas participações, tem um empobrecimento também. Você está certo. A profissionalização e a tecnização, sei lá, tem esse problema. O mestrado mesmo é o que vai deixar de existir, né? Nós estávamos falando hoje numa reunião, o nosso programa tem nota 5, pode chegar até nota 7, né? Ganhou nota 5 por uma questão, um problema que é o quê? Os nossos egressos, aqueles que saíram da pós-graduação, quer dizer, isso, claro que isso pode ser também porque não foi colocado no Lattes e tal, mas eles publicam um pouco. Então, olha só, para que o nosso programa de pós-graduação ganhe mais pontos, os nossos egressos, ou seja, aqueles que saíram do programa, não tenho mais, não sei o que o cara vai fazer na vida, eles precisam produzir. Aí tem a ver com o que você falou, Karina. Como é que você vai produzir? Se você está trabalhando igual um doido, dando aula, coordenando coisas, né? Às vezes você é diretor de escola, às vezes você, sei lá, e você vai produzir, e como é que eles podem exigir que nós tenhamos algum tipo de ascendência sobre os que deixaram a faculdade? O que é mais importante, é que tem a ver com o que você falou, é que como é que você vai produzir num mundo que te exige dedicação praticamente total ao trabalho? Como é que você vai refletir? Como é que você vai pensar? É muito difícil. Por isso, aí eu queria falar uma coisa, o Vitor Hugo falou do Alan, né? O Alan, ele dava aula no colégio, ele nunca deu aula na faculdade. Apesar de ter sido convidado várias vezes para dar aula, e muitos dos professores que eram professores da faculdade, Sorbonne, Colégio de França, e outros, né, vinham falar com ele, né? Haviam sido alunos dele. Ele teve a chance, tinha a possibilidade, mas nunca quis ser um professor universitário. Isso é bem interessante. O professor Tiago, colega do Bruno, que participou com a gente, né, na Semana de Estudos Clássicos também, né? Ele comentou que acho que deixou a Federal da Bahia, não sei qual, para ficar em uma particular de Minas, com essa importância de você conseguir ter um tempo para pensar, né?